Bem, tontura. Como investigar uma tontura? Como é que passa, o que passa na cabeça do médico quando um paciente fala estou tonto, né? Então vamos lá, eu tenho muito vídeo falando sobre tontura, as principais causas, né? Mas muitas vezes vocês perguntam aqui, Júlio, qual exame que é mais feito, né? Precisa de ressonância, não precisa? Eu vou explicar para vocês qual a lógica e por que a gente pede alguns exames e outros não. Em primeiro lugar, toda vez que um paciente tem um sintoma, na cabeça da gente médico, né, você tem um sintoma principal. Então, que a gente chama queixa principal. Então, às vezes você chega assim, Júlio, estou te procurando porque eu estou com uma tontura. Na cabeça da gente, essa queixa principal desencadeia uma série de perguntas, que a resposta dessas perguntas faz a gente pensar mais numa doença ou em outra e das medicações. Eu vou explicar as principais, né? Como tontura é uma queixa muito comum, a grande maioria das causas de tontura são causas benignas, então não são tumores cerebrais. A gente médico vai fazer essas perguntas. Quando começou? Quanto tempo você está com isso? Tem algum sintoma associado, né? E muitas dessas causas, que eu falei que é benigna, são as tonturas que a gente classifica, né, e relaciona com a vertigem, que é um subtipo de tontura. Que você sente as coisas rodar, muitas vezes relacionada à posição da sua cabeça. Então existe causas de tontura que são causas labirínticas, né? Eu tenho aqui um modelinho, que eu vou mostrar aqui para vocês, que é justamente esse aqui do ouvido. Então, quando a gente mexe nossa cabeça, como é que nosso cérebro sabe que a gente mexeu, que a gente está posicionado? Baseado nisso aqui. Essa estruturinha tão pequena, ela avisa o nosso cérebro, ela tem um líquidozinho aqui dentro, né, com os cristalzinhos, que essa movimentação da cabeça gera estímulos e movimenta e manda estímulos para os neurônios, dispara uma série de estímulos para o neurônio que avisa o nosso cérebro, passando por uma série de vias, né, neurológicas lá no nosso sistema nervoso central, avisando o cérebro que a cabeça mexeu. É tudo automático, né? Isso também associado à movimentação a gente sabe que também tem nervos das articulações, uma série de coisas. Então, você movimentou para um lado, por outro. Ele tem também ver a questão da musculatura, se você mexeu. Então, assim, é tudo automático. Você não para pensar que você mexeu, você já sabe que mexeu. E essa regiãozinha, essa estruturazinha aqui problemática, quando você envelhece, muitas vezes geram gatilhos que vão te levar à tontura. Então, as famosas labirintites, muitas vezes é por inflamação, a vertigem paroxística benigna, a gente sabe que também. Então, assim, são muitas doenças causadas por essa região. Tá aí a primeira causa. Ah, Júlio, essas às vezes precisa? Às vezes precisa. Às vezes a gente precisa pedir a avaliação da parte do ouvido, às vezes a gente precisa pedir uma audiometria, às vezes a gente pede uma ressonância, porque pode ter um tumor ali comprimindo, né? E aí tem as causas das tonturas relacionadas aos tumores cerebrais, que é o que eu mais lido no meu dia a dia. Não é a principal causa, eu sei disso, mas para mim, o viés de eu ser neurocirurgião, os neurinomas, tumor de nervo, às vezes dá isso, os tumores cerebelares, os tumores intracranianos, aumenta a pressão craniana, se às vezes tem isso, e aí a gente vai pedir ressonância. Nos outros, existem testes específicos que a gente pode sim, para ver como é que está essa função labiríntica, existem e ajuda a gente para esse diagnóstico dessas vertigens, né? No caso das tonturas relacionadas aos tumores, vão ser exames como a ressonância. Além disso, existem causas vasculares, por incrível que pareça, pouca gente sabe. Obstrução de carótida pode dar tontura, né? Problemas cardíacos podem dar tontura também, as arritmias, então às vezes a gente pede o Holter, pede o ecocardiograma, pede o Doppler de carótida para fazer essa avaliação. Existem causas metabólicas que podem dar tontura, né? Distúrbios de tireoide, distúrbios relacionados ao açúcar, às vezes o açúcar cai um pouco e a pessoa fica tonta, às vezes o açúcar muito alto também, o paciente pode se queixar disso. Perceba que você, às vezes, tem que olhar o corpo como um todo para entender. E tem uma das causas mais relevantes que chegam para todo mundo e para mim também, que são relacionadas aos transtornos psiquiátricos, neuropsiquiátricos, que às vezes é até difícil a gente explicar o que acontece no cérebro, né? Mas os transtornos de ansiedade, uma das principais sintomas do paciente que tem ansiedade é se sentir tonto. E aí, normalmente, a gente vai pedir uma avaliação do psiquiatra ou do psicólogo para fazer o acompanhamento conjunto, muitas vezes teste terapêutico, medicação, para ver se melhora aquela tontura. Então, perceba como sistemas diferentes, doenças diferentes, dão o mesmo sintoma e a investigação de exame de imagem cardíaco, eletro, Holter, Doppler, ressonância, vai ser baseado no contexto daquela tontura. Por isso que às vezes vocês fazem uma pergunta simples, Júlio, o que causa tontura? A gente tem que puxar o fio da meada de tanta doença diferente e pode dar o mesmo sintoma, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.